capítulo 5 de Josué. Nós vamos abrir a Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta e vamos dar início a esse assunto importante que é derrubando as muralhas de Jericó. E o tema é se preparando para a conquista. Aleluia. Não é porque às vezes a gente quer derrubar as barreiras, mas a gente está preparado para a conquista depois que as barreiras foram derrubadas. Então tudo isso nós precisamos avaliar, não é? Ler e entender o que é que Deus está falando conosco. Amém? Amém. Então no capítulo 5 do livro de Josué, no versículo 1 ao versículo 3, nos diz a palavra de Deus. Aconteceu que todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, foram informados de como Yahvé, o Deus de Israel, tinha secado o Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, e ficaram apavorados e sem coragem para enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, falou Deus a Josué, dizendo: faze tu facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Gilvat Ararot, que significa colina dos prepúcios. Até aí, para a gente ir passo a passo, para que você entenda que para você ter uma grande conquista, você precisa estar bem preparado. E a preparação é vital para a conquista. Uma conquista sem preparação vai se tornar em frustração. Porque quando nós não estamos preparados para receber o que Deus tem de grande para nos dar, a gente, quando recebe, a gente pode deixar esvair-se das nossas mãos. Então a gente precisa entender o que é que Deus quer. Então quando Deus fala com Josué, como vocês acabaram de ler aqui, os reis amorreus e todas as pessoas que tiveram notícia do que Deus estava fazendo a favor de Israel, eles ficaram amedrontados, com medo dos israelitas. E Deus falou a Josué que ele fabricasse, porque os hebreus, os judeus, eles não detinham tecnologia para manusear o ferro, o aço, como os outros povos manuseavam. Com especialidade os filisteus, que tinham facilidade de criar armas fabricadas a partir do ferro. E Deus manda ali Josué fazer 2 facas de pedra. Normalmente as pedras que eram usadas eram pedras de silício, que eram altamente cortantes. E o objetivo de fazer essas facas de pedra era que elas fossem usadas para o processo de circuncisão. E aí, presta bem atenção nessa questão introdutória para que você entenda lá na frente. Porque tudo que a gente vai fazer para Deus,
a gente tem que fazer, além de amor, gratidão, a gente precisa ter entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Não é de qualquer forma, não é de forma aleatória, né? Duas cerimônias de fundamental importância para o povo judeu, de acordo com a aliança de Deus, foram retomadas em Gilgal. Gilgal, tem Bíblia que diz assim, Gilgal. Não é isso? Mas a palavra é Gilgal. Nome hebraico que vem da raiz Galal. Galal, que significa revolver ou remover. E forma o sentido de círculo de pedra. Então, o sentido da palavra Gilgal ou Gilgal, não é? Que vem da raiz gal, que significa remover, e que o sentido específico é círculo de pedra, que significa, em miúdos, trocando isso em miúdos, é o rito da circuncisão. Essas facas foram fabricadas para serem usadas na cirurgia, que era um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, a qual Deus fez com Abraão. E esses dois rituais cerimoniais, tanto a Páscoa como a circuncisão, ambas foram preparativos vitais na conquista da terra prometida. Por que isso? Páscoa fala de aliança. Aliança de Deus, quando o povo estava no Egito, escravizado, humilhado, maltratado, e Deus, depois de trazer destruição sobre todos os deuses do Egito, inclusive sobre Faraó, o rei do Egito, que era visto como uma divindade. E Deus trouxe derrota a todas as entidades, trouxe sofrimento ao povo do Egito, mas ao povo de Israel o Senhor trouxe livramento. O Senhor trouxe livramento. E esse livramento, ele foi instituído por um sinal de Deus. E esse sinal de Deus era o sangue do cordeiro que havia sido colocado nos umbrais das portas. Isso está em Êxodo capítulo 12. Quando Deus traz a última praga sobre o Egito e diz: olha, cada casa, vocês vão pegar um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula, sem mancha, perfeito, e vocês vão cozer este cordeiro, cozer com ervas amargas, e vocês vão comer este cordeiro com essas ervas amargas, para vocês nunca esquecerem o que passaram. Essa é a Páscoa do Senhor. E a palavra Páscoa no hebraico é Pessam, que significa passar por cima. Ou seja, Deus passou por cima de tudo e de todos para libertar o seu povo. Amém. Glória a Deus. E essa é uma das alianças de Deus com o seu povo Israel. E a outra aliança que Deus havia firmado com o seu povo Israel era a aliança da circuncisão. Era um sinal de vida, era um sinal de compromisso, era um sinal de multiplicação, era um sinal de preservação. Era um selo
que ficava no corpo daqueles que se comprometiam em obedecer à aliança com Deus. E para que o povo de Israel conquistasse Jericó e avançasse em suas conquistas dentro da terra prometida, eles precisavam estar preparados. E a preparação começa com a circuncisão e com a Páscoa. E aí a gente vê que Deus chama Josué e incentiva ele a preparar o povo para as conquistas. Ele preparou o material para preparar o povo para a batalha. Qual foi o material que Josué usou para começar a preparar o povo para a batalha? Facas, um instrumento de corte, um instrumento que deixa marca, um instrumento que deixa cicatriz, um instrumento que extrai sangue. Marca, cicatriz e sangue. E aí a gente vê no versículo 3 do capítulo 5 de Josué: então Josué lapidou facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Givat Haralot, colina dos prepúcios. Entendeu? Isso já era a preparação de Deus, o início da preparação de Deus para o povo conquistar o que estava para ser conquistado. Às vezes a gente ora e pede: Senhor, eu estou precisando, eu preciso dessa vitória, eu preciso desse problema resolvido, mas tem todo um processo envolvido nisso. Se Deus te der tudo que tu pedires de forma imediata, sem haver um preparo seu em você, você não desfrutará da bênção da forma correta. Você vai desperdiçar. E Deus não gosta de desperdício. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus mandou recolher toda a sobra. Não desperdiça nada. Então Deus não deseja que nós recebamos uma bênção e esta bênção, por falta de capacidade daquele que recebeu, ela se torne uma maldição. Por isso que tem que estar preparado para receber. E o preparo às vezes é que não é bom. Você já pensou Josué pegar todos os homens e fazer a cirurgia de um por um? Que não é uma cirurgia muito agradável. Você cortar os prepúcios de todos os homens, esperar cicatrizar todos os homens. Para quê? A razão do preparo, por que ele preparou o material? A razão do preparo e por que Josué preparou o material? Para qualificar o povo para a conquista. Josué preparou o material, não é? E com o preparo do material, ele usou o material que ele preparou no povo. Qual foi o material? Facas. Ele preparou as facas para usar no povo. Qual era o objetivo? Qualificar o povo para a conquista. Vamos ver no versículo 4 em diante, capítulo 5, verso 4. Esta é, pois, a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra morreram no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito. Por que morreram? Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera
caminho, depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado. Esses homens que Josué circuncidou, eles nasceram durante o trajeto do Egito para a terra da promessa. E todos os que antes tinham sido circuncidados, o que foi que aconteceu com eles? Verso 6. Porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Jurou-lhe, pois, Deus, que não veriam a terra que os seus antepassados haviam prometido, sob juramento dar-nos, terra de onde manda leite e mel. Quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar. A estes Josué circuncidou, visto que não havia sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, imagina, toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar no acampamento até que sarassem. Então Deus falou a Josué: hoje removi sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. Ou seja, qual era a humilhação? Irmãos, Deus tinha tirado o povo do Egito. Os que saíram do Egito foram circuncidados, mas eles morreram durante o trajeto. Por que morreram durante o trajeto? Mesmo estando circuncidados, porque foram desobedientes à aliança de Deus. Olha, agora Deus precisava trazer ao povo de Israel uma nova conquista. E essa conquista não poderia ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Lá na frente, no livro de Josué, mais na frente vocês poderão ler, quando Deus diz a Josué que há pecado no meio do povo. Deus diz a Josué: olha, há o anátema no meio de nós. Josué quem? E se investigou e achou Acã. E para que a maldição, o anátema saísse, Acã e toda a sua casa teve que ser morta. E a ordem de Deus foi: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Ou seja, se prepare antes, se qualifique antes, se estruture antes, porque amanhã vem o milagre. Mas nós temos o hábito de primeiro pedir um milagre, sem estar preparado. Quantas pessoas pedem ao Senhor e Deus concede, e as pessoas não voltam? Lembra dos leprosos? Senhor, tem misericórdia de nós, pois somos leprosos. Jesus disse: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. E foram os 10. Quantos voltaram para agradecer? Porque um entendeu, um estava preparado, não apenas no físico para receber, mas no entendimento, cabeça. Nós, irmãos, precisamos de fato termos o controle dos nossos sentidos. Porque se nós não tivermos o controle dos nossos sentidos, nós podemos nos autodestruir.
fácil. Eu sei que falar é fácil. Mas a palavra de Deus, ela está aqui justamente para isso. Santificar a gente, capacitar a gente, preparar a gente para o amanhã, para o mais na frente. Não foi isso que nós estudamos no mês passado? A armadura de Deus? Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e revestivos do seu poder, estáis, pois, preparados para o dia mau. Porque não há conquista sem preparo, irmão. Não há conquista sem preparo. E Deus chama o povo para se preparar para a conquista. Como Deus está fazendo conosco nesta tarde. Deus está nos chamando. Vem cá, Silvio. Vem cá, igreja. Se prepara para o que está por vir. Porque a gente fica somente frisando no aqui e agora. Não, porque eu estou com um problema tal. E eu já falei isso aqui várias vezes. Foca no problema e se esquece daquele que resolve o problema. Foca em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou. E nenhum de nós aqui sofreu o nível de sofrimento de Jesus. Nenhum. Nenhum de nós. E olha que nós merecemos e ele não merecia. Então a gente precisa entender o que é que Deus está dizendo para a gente. Vocês precisam ter uma aliança. Porque o corte do prepúcio era a preparação para o povo celebrar também a Páscoa. Era uma preparação de renovação, de renovo de aliança, de compromisso. Lembrando, eu fiz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E a palavra de Deus para o povo de Israel, quando Moisés vai para o Egito, é: quando o povo me perguntar o que é que eu digo, Senhor, tu vai dizer ao povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre. E aí, irmãos, depois que Deus qualifica o povo, era necessário trazer à memória a conquista da liberdade trazida por Deus ao seu povo quando este estava no Egito. Versículo 10. O povo passou pelo processo da circuncisão. Agora, do versículo 10 ao versículo 12. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício de Pessã, ou seja, da Páscoa. No 14º dia do mês, ao pôr do sol, nas planícies de Jericó, no dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermentos e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Veio a comemoração da Páscoa. Com a comemoração da Páscoa veio a validade, é como Deus estivesse dizendo: eu libertei vocês do Egito. Lembrem disso. Quando Jesus disse, quando ele celebrou a Páscoa, lá em 26 de Mateus, que Paulo depois falou na carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23, porque eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, bebeu o cálice, pegou o cálice e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei em memória de mim. Olha, em memória. Páscoa é um memorial. Ceia é um memorial. Olha, uma coisa ligada à outra. O que a gente falou no domingo. E aí, quando eles começam a celebrar a Páscoa, irmãos, eles agora não precisam mais do maná.
Porque Deus sustentou eles no deserto com o maná que descia. Quando eles entraram na terra, Deus disse: a partir de hoje, meu filho, você não come mais maná. Você não come todo dia mais a mesma comida, de manhã, de tarde, de noite. Agora você vai ter variedade. Aleluia, glória a Deus. Chega um tempo que você fica no cuscuz de manhã, no cuscuz de tarde, no cuscuz de noite. Não é? Mas chega o dia que Deus diz assim: de manhã você come o cuscuz, de tarde você come aquela feijoada, de noite você come aquele inhame com um guisadinho de molho. Deus começa a mudar, irmãos, e olha aqui, olha. Ao comer, olha, versículo 11, no dia seguinte, depois que comemoraram a Páscoa, comeram dos produtos da terra. Pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. Agora tem uma coisa: comer do fruto, agora você vai trabalhar na terra para poder comer do fruto novo. O maná descer do céu. Você agora vai comer em fartura. Agora você tem que cuidar da terra. Ou seja, olha, tem gente que Deus dá a bênção, aí a pessoa fica assim com a bênção, paparicando a bênção. Não, meu filho, é para você trabalhar com a bênção. Não, a bênção é minha. Não. Deus não dá bênção para exclusividade. Deus dá bênção para multiplicar, para partilhar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Disse Deus a Abraão: eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome. Olha Deus dizendo, agora é para abençoar a terra. É para trabalhar a terra. E Deus começa agora a trazer à memória a liberdade do seu povo que estava no Egito. E traz a eles essa memória, e com esse ritual, Deus traz uma nova fase. Você não vai ficar, irmãos, o tempo todo na mesma coisa, não. Você precisa passar de fase. E para você passar de fase, muitas vezes, você tem que passar pelo processo da renovação da aliança com Deus. Porque tem crente que fica naquela mesma coisa. Não cresce, não desenvolve, não prospera espiritualmente. É aquela pessoa, ano passa, ano vem, e a pessoa não sai do nível espiritual. Ele não melhora, ela não melhora. Em vez de ser uma bênção para ela mesma e para as outras pessoas, ela se torna uma pessoa difícil, amarga, problemática. E em vez de as pessoas abraçarem, as pessoas apenas tratam, cumprimentam, mas não pode ser abraçado, porque é uma pessoa que não cresce. Porque tem pessoas que você consegue acolher, tem outras que você não consegue acolher, porque são difíceis. Então são pessoas que não crescem, que não amadurecem. É aquela ovelha que sai do aprisco do pastor, e o pastor precisa ir atrás com o cajado. E quando traz ela de volta, ele quebra as patas dela. As duas patas traseiras, e bota no pescoço. Quando chega no aprisco, ele bota as talinhas de madeira nela, nas perninhas dela, e ela fica no pescoço. Quando chega a hora de comer, ele tira do pescoço, ela come, e fica lá quietinha, e o pastor pega, até que as pernas sarem novamente. E quando as pernas saram, aquela ovelhinha que só vivia fugindo
que ela só vai ter comida, água e segurança quando está perto do pastor. Aleluia. Perto do pastor. E Deus precisava trazer isso à memória da nação de Israel. Aí vem, depois de preparar o material para preparar o povo para a batalha e qualificar o povo para a conquista, levando o povo a trazer à memória a sua libertação, celebrando a Páscoa, Deus traz a visão e a direção que precisava ser tomada. Deus chama Josué, prepara o material, depois que prepara o material, qualifica o povo, depois que qualifica o povo, traz a memória, depois que traz a memória, a renovação da aliança. Deus diz, agora você vai ver o que eu quero que você veja. Porque não é todo crente, irmão, que está na igreja que tem a mesma visão. Não tem. O líder está levando as ovelhas para o lado que é necessário. E tem umas, como eu falei há minutos atrás, que querem ir para outro. Isso traz o quê? Desando ao rebanho. O rebanho tem que parar, porque o pastor vai precisar sair para ir atrás da ovelha perdida, rebelde, difícil. Aí o rebanho fica ali parado, não pode prosseguir. Aí o que acontece? Quando, irmãos, todos passam pelo processo da renovação da aliança, traz o memorial de volta através da Páscoa. Aí Deus diz, agora vocês vão ver o que eu quero que vocês vejam. Entender o propósito que eu tenho para vocês. Veja aí, no versículo 13 ao 15. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, já estava chegando perto. De repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então o homem lhe informou, não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Olha para aí. O comandante do exército de Deus foi falar com ele. Olha para aí. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Deus respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. A mesma palavra que Deus deu para Moisés lá no monte, quando se revelou para Moisés na sarça, Deus deu para Josué: tira as sandálias. Ou seja, tu vai ter uma nova conquista. Você não pode ir, olha, etapas. As etapas da nossa vida, a gente precisa mudar a forma de ver. Forma de ver. Se você não muda a sua visão, você não cresce. Deus te chamou para tu ir adiante. Deus te chamou para tu crescer na graça, no entendimento, no conhecimento, no discernir. Não, eu aprendi assim e vou continuar assim. Vai ficar para trás, irmão. Não vai crescer. Não vai para frente. Deus sempre
visão nova, uma direção, uma orientação. Olha, primeiro veio o quê? A preparação. Prepara o povo através da circuncisão, renova a aliança. Depois, o memorial, que sou eu que dou liberdade ao povo, faz o povo entender isso por meio da Páscoa. Fez, fiz. Agora que tu entendeste todo esse processo, eu vou te mostrar o que é que tu vai fazer para eu conquistar, porque não é a gente que conquista, é Deus que conquista para nós, irmão. Porque o que foi? Qual foi a força que eles botaram? Qual foi a pedra que eles lançaram? Qual foi a flecha que eles lançaram? Qual foi a parede que eles derrubaram? Nenhuma. Nenhuma. Deus começou a colocar medo no povo por aquilo que já estava fazendo no meio deles. Deus coloca terror na vida daquele que não serve a Deus por tua causa. Aleluia. Não tem aquele velho detalhe, olha, tem gente tocando terror, não é Deus tocando terror em alguém por tua causa. Glória a Deus. Glória a Deus. Toque mesmo, Jesus. Deus toca o terror, irmão. E a pessoa fica sem entender nada. Rapaz, eu faço macumba, eu mando galinha, eu acendo vela, eu mando matar boi, e é vela preta, é vermelha, é amarela, é o que for, e aquela mulher e não acontece nada. É Deus! É verdade. É Deus! Eu armei, eu planejei, eu achava que ela ia parar, que ela ia ficar paralisada, não ia mais para a igreja, não ia mais caminhar, mas deu tudo errado, porque o comandante dela está na frente. Louvado seja o nome de Jesus. Você só recebe, irmãos, a visão correta de Deus se você renovar a aliança. Nessa tarde, você está com a aliança renovada? Não é para você dizer, é para você avaliar. Você está com a aliança renovada? Você está na memória a libertação que Deus fez na tua vida? A Páscoa? Foi o que Deus trouxe para o povo? Você lembra o que Deus fez na sua vida quando lhe tirou de lá, libertou você lá do pecado do Egito? E às vezes você fica reclamando, em vez de você agradecer. Deus não perde você de vista. Ele está lhe vendo e está lhe ouvindo. Porque se ele não estivesse lhe vendo e lhe ouvindo, os seus inimigos já tinham acabado com você. E quando Josué, irmãos, descalça a sandália dos pés, começa agora a conversa do comandante de Deus para ele. Eu tenho uma mensagem. Tira a sandália dos teus pés e escuta a mensagem que eu tenho para ti. E ali, Deus descasca, revela para Josué tudo que ele precisava saber, ouvir. E em consequência disso, na próxima semana a gente vê. Na próxima semana a gente dá continuidade. Porque, irmãos, escuta. Deus tem segredos para revelar ao seu povo. Eu creio. Deus tem segredos para revelar ao seu povo.
Porque Deus é aquele que revela o oculto e o escondido. Agora, pense numa coisa aqui. Deus chamou o povo todinho para revelar ele? Chamou quem? O líder. Mas pastor, eu não sou líder de nada. Você é. Você é líder de você mesmo. Se você não aprender a se liderar, você não pode fazer nada. Não importa o que digam, não importa o que façam, fique na sua, fique no seu lugar. Não temais, nem vos espanteis, porque esses egípcios que hoje você está vendo, nunca mais você vai ver. Deus estava dizendo, fica no lugar, não sai não. Senão é mais na frente, é monte, e ainda vem os exércitos faraó, fica no lugar. Aleluia. O que é que eu vou fazer? Marche, vai em frente. Mas tem um mar, entre. E quando Josué entra no mar, a água se abre. Moisés estava lá, com o braço levantado. Quem entrou dentro do mar foi Josué. Quando eles entraram, que a água já estava no pescoço, derramando o vento. O vento abre o mar, aí o povo começa a ver. O mar está forte, o mar está alto, mas Deus controla o mar. Deus controla o mar. É até aqui e não mais adiante. Porque quando chega, cante, aleluia. Quando chega o tempo, o dia de Deus, Deus diz, é até aqui e não mais adiante. Agora é você ficar quieto, aquietai-vos. Olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí ele diz, eu faço cessar as guerras. Eu quebro o arco. Eu corto a lança. E eu ponho os carros no fogo. Glória a Deus. É ele que cessa. Quem sabe hoje Deus está dando a palavra, uma palavra de ordem, dizendo é até hoje, não mais adiante, é até hoje. Deus pode, irmãos, e Ele faz. Quem sabe de hoje a 8 dias, você vai estar aqui agradecendo, dizendo, foi aquele dia, pastor, que Deus me deu a vitória. Deixa eu dizer aqui uma palavra que está descendo. Tem novidade chegando. Tem algo novo acontecendo. Glória. Eita, Jesus, é surpresa. Glória a Deus, surpresa e surpresa. Glória a Jesus. Deus vai trazer, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Agora deixa ele te preparar. Te imuniza, te municiona, porque não é como tu queres, não é como tu pensas, porque tu olha para um lado, olha para o outro e diz, Deus, eu não estou vendo saída. Eita, assim mesmo, Jesus. Eu não estou vendo saída, Senhor. Eu olho para um lado, olho para o outro, eu não estou vendo nada. Não é para você ver. Você não vai ver nem vento, aleluia, nem nuvem, mas faça as covas, porque eu vou encher de água. Ninguém vai morrer neste deserto. Não vai morrer um soldado no deserto. Olha, tu está
está no deserto, mas Deus tem água. Água fresca, água cristalina, água pura, para renovar as tuas forças. Água, aleluia, para refrescar a tua mente. Água, aleluia, para tirar essa sequidão da tua boca. Glória a Deus. De noite tu tens falado assim. Eita, Senhor Deus, fala, deixa que eu cego. Aleluia. Senhor, como vai ser? Abaixou e canta na máscia. Ou você não tem dito assim: Senhor, como vai ser? Como posso continuar nessa situação? Nós somos pequeníssimos diante do Senhor, mas Ele é grande. Ele não perdeu o controle. Ele está segurando a rédea da tua vida. Aleluia. E eu lhe digo sem uma vírgula de dúvida: as muralhas vão cair. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E você vai contabilizar a vitória para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus, nessa tarde, nos abençoe em nome de Jesus.